Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar, por reverência e bondade, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Para mim, irmãos, é uma honra estar pregando aqui em um dos últimos cultos do ano e a confiança do nosso pastor. Segundo as Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20. Se você puder acompanhar comigo, eu quero transmitir a palavra de Deus nesse texto, nessa noite. A partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: quem é este? Dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Repita comigo: pedir socorro, ao Senhor. E também em todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Pule por favor comigo no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Repita comigo: não sabemos nós o que faremos. Quero que você nessa noite esteja com seus olhos e ouvidos atentos à palavra de Deus. Quantas vezes Deus tem falado conosco e muitas vezes a gente não tem ouvido, porque estamos olhando para o lado errado ou da forma errada. Nós vamos ver lá no livro de Números, se eu não estou enganado, entre o capítulo 23, que um homem estava com uma visão equivocada, indo ao encontro do povo de Israel. E de repente, pelo meio do caminho, ele não conseguia ver que Deus estava tentando falar com ele, mas a jumenta que ele estava montado conseguia ver que Deus estava querendo falar com aquele homem chamado Balaão. Então a jumenta conseguia ver que Deus queria falar. A jumenta conseguia contemplar a visão sobrenatural. Mas o homem, por não estar atento ao que Deus queria falar, mas aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios caminhos, não conseguia perceber que Deus estava querendo tratar com ele naquele momento. E por quantas vezes Deus está querendo falar conosco, seja no culto com 2 pessoas, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, dentro da sua casa, na última sexta-feira profética do ano, então você não pode perder de ouvir a palavra de Deus nessa noite, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito está falando. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que Ele está falando nessa noite. A palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, é muito conhecido da igreja e muito ouvido da igreja, no texto que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. É
como se fosse o texto áureo, lido e relido, e recitado por muitos crentes, que muitas vezes não sabem, muitas vezes a referência, mas lembram desse texto, que nesta peleja não tereis que pelejar. Mas o contexto daquele momento em que o rei Josafá estava passando, que houve essa mensagem, é muito forte e muito profundo. Nós vamos ver que o rei Josafá era um homem abençoado por Deus, era um homem que decidiu seguir os caminhos do Senhor, mas em um determinado momento da sua vida, vem contra ele dois grandes exércitos, que eram os exércitos amonitas e dos moabitas. Esses exércitos tão grandes que vinham contra ele, ao ponto dele se aterrorizar, e a Bíblia é clara em dizer que ele temeu e pediu socorro ao Senhor. Foi falado aqui nessa noite que tem momentos em que o crente desespera. Quando eu ouvi pela primeira vez falar que o crente desespera, eu fiquei ainda meio, como assim? Como é que crente desespera? Mas tem momento em que, assim como Josafá disse: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Naquele momento a guerra era tão ferrenha que os amonitas e os moabitas que vinham contra Josafá tinham um exército tão grande, tão numeroso, tão forte, tão potente, ao contrário do exército que estava o povo de Israel, tão fraco, tão pequeno, a ponto dos inimigos chegarem mandando carta para Josafá dizendo: Josafá, eu mando para você 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 homens capazes de montar nos cavalos. De tão pequeno que era o exército que Josafá se dispunha naquela peleja. A peleja era uma guerra perdida, sem esperança, sem saída para Josafá. E eu quero pregar nessa noite: o que é que você faz quando você não sabe o que fazer? Tem momentos que a gente vem para a igreja, eu não sei se é este momento que você está passando, em que a afronta e a peleja é tão grande, que está vindo contra você, que muitas vezes você está no culto sem saber: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, mas o problema ficou lá em casa, eu não sei o que eu vou fazer quando eu voltar para lá. Quem sabe você veio nessa noite e tem uma causa para resolver tão grande, que é tão grande, maior do que você tem olhado para a situação e te dito: e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Pelo menos uma vez na vida, todos nós chegamos na situação em que nós olhamos para o cenário que está ao nosso redor e dizemos para nós mesmos: e agora? E quem tem um cônjuge para compartilhar, quem tem alguém para compartilhar a sua luta, a sua prova, vai contar, além de toda a sua prova, é perguntar para ele: e agora? E quando você encontra alguém que está mais perdido do que você diz: e agora? Ele diz: eu não sei. Aí um olha para o outro e o que é que a gente faz? A prova era maior do que Josafá. A batalha era maior do que Josafá. A peleja era maior do que Josafá. Tem momentos em que a dor está tão forte, deixa eu falar ao teu coração, que até para glorificar é difícil. Tem momentos que a peleja é tão forte, que até para quando o dirigente manda levantar as mãos em direção à sua casa para orar, você até falta as palavras para interceder a Deus. Graças a Deus que a Bíblia nos diz que tem o Espírito Santo por nós, que entende até os gemidos inexprimíveis do nosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite que Josafá passou por uma guerra assim. E o recado que dizia a ele era: está vindo, está chegando. E qual é a primeira atitude de Josafá, que deve ser a minha e a tua atitude quando a gente não sabe o que fazer?
A Bíblia vai nos trazer no versículo 3. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Meu Deus. É de certo que o momento em que a igreja mais ora, é de certo que é o momento que a igreja e que o crente mais se ajoelha para clamar, é quando a prova chega. É ou não é? É difícil ver uma igreja unida em oração quando está tudo bem. É difícil ver uma igreja unida em oração quando está tudo às mil maravilhas. É difícil ver um casal que ora junto quando está tudo perfeito. Aí Deus disse, parou de orar, viu? Está muito tempo sem falar comigo. Manda o gigante para falar com ele lá. E quando a prova chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer, está certo. Buscar ao Senhor. A Bíblia vai nos trazer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que foi o texto que eu preguei ontem em Ipioca, que Pedro estava preso por Herodes, e Herodes estava para matar Pedro depois da festa da Páscoa. E quem é que o povo de Deus poderia clamar se quem prendeu Pedro foi o próprio rei? Não tinha juiz que libertasse, não tinha ninguém que pudesse interceder, porque o próprio rei mandou prender e já declarou, eu vou matá-lo. Mas enquanto o Herodes planejou acabar com a vida de Pedro, enquanto Herodes planejou acabar com o pastor da igreja, enquanto Herodes planejou acabar com a vida de alguém, a igreja estava em contínua oração pela vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você, ainda que o diabo tenha planejado, arquitetado e tenha se levantado contra a sua vida, se a igreja estiver em constante oração, Deus muda os planos, porque quem cuida da nossa vida ainda é o Deus que está no alto e no sublime trono dos céus. Ô glória! Deus é quem cuida da nossa história e da nossa vida. Então esse exército que se levantava contra ele, ele temeu, foi buscar, apregoou-se um jejum. Pense numa coisa que levanta crente, que fortalece crente, que dá força a crente. É uma coisa que muitas vezes a gente tem esquecido e se perdido com o tempo. Tomara a Deus que aqui em Paripueira seja diferente. Mas pense numa coisa em que o homem sai fortalecido e a carne enfraquecida, é no chamado jejum. Ele entrou numa situação desesperadora que não havia mais solução, eu só preciso orar e clamar ao Senhor. E ele chama toda a congregação. Todos eles se reúnem, e como nós repetimos com a igreja, para pedir socorro ao Senhor. E ele começa a declarar, Senhor nosso Deus, foi o Senhor que fez promessas ao nosso respeito. Aí entra o clamor. Quando você não sabe o que fazer, vai clamar, vai jejuar, vai orar, vai pedir socorro ao Senhor. E ele dizia, Senhor, socorre-me. O Senhor tem promessa na minha vida. O Senhor tem promessa na vida deste povo. E o Senhor prometeu que se nós clamássemos, o Senhor ia responder dos céus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a igreja ora, meu Deus, por que o inimigo tem atacado tanto os cultos de oração? Por que o inimigo gosta tanto dos crentes que chegam atrasados na hora do ciclo de oração para orar? É porque a igreja que não ora, ele não entende o poder que está na oração da vida da igreja. Deixa eu dizer, se você orar, a rainha da Inglaterra dizia, eu tenho mais medo de um crente da oração do que o exército que vinha contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Inglaterra estava tomada, as igrejas estavam vazias. As igrejas vazias, os pastores, quando terminava aquela pregação vazia, sem espírito e sem nada, somente palavras vazias jogadas ao vento, os pastores desciam do púlpito e iam para as mesas dos jogos. Era assim que ele estava a Inglaterra. Fria, sem avivamento, perdida,
Mas tiveram 3 jovens que disseram: e agora o que a gente faz? O inimigo tem reinado sobre a igreja tem esfriado. Foi aquilo que aqueles jovens entenderam. E 3 jovens, somente 3, começaram a clamar, jejuar e buscar ao Senhor Jesus. E quando aqueles 3 jovens começaram a orar e clamar a Deus, na virada de ano eles não estavam vendo os fogos. Na virada de ano eles não estavam nas festas, nas bebedeiras. Mas John Wesley, Carlos Wesley, eles estavam orando dentro de um quarto, clamando: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito e o teu avivamento. E na virada de ano o Espírito Santo tomou conta daquele quarto com 3 jovens. Mas eles saíram tão fortalecidos do poder de Deus que a Inglaterra foi tomada pela presença do Espírito Santo. O povo se converteu, a igreja se encheu e a palavra voltou a ser pregada nos púlpitos. Este é o poder de uma igreja que ora. Naquele momento, Josafá disse: não tem outra solução, chama o povo para clamar. Quando o povo começa a clamar, era gente chorando dali, gente clamando de lá. Deixa eu te dizer, a oração não foi só Josafá que fez, foi o povo orando junto. Quando a igreja está no mesmo sentido de oração, eles começaram a clamar. Daqui a pouco levanta-se um profeta. Ah, irmão, mas o profeta tem gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de esperar profeta sem oração primeiro. Para de esperar a resposta de Deus se primeiro você não colocou, rasgou seu coração e se pôs na posição de clamar a Deus. Mas se você clamar a Deus, Deus vai levantar uma resposta na sua vida. E pode ser ainda hoje, se você começar a clamar e rasgar seu coração na presença de Deus. Eu sei que teve gente que veio para ouvir uma resposta de Deus. Eu sei que teve gente querendo pedir socorro a Deus. E Deus está dizendo: eu tenho uma resposta para a sua vida hoje. Mas começa a rasgar teu coração. Começa a interceder. Começa a pedir socorro àquele que pode resolver a tua situação. E quando eles começaram a clamar, o profeta se levantou dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. Mas o que eu acho interessante, e que o evangelista Luciano uma vez falou para mim, que o texto ele diz: nessa peleja. Não é em toda peleja, é nessa peleja. E o que tinha de especial naquela peleja? Tinha pelejas em que o povo de Israel pegava a espada, ia para a batalha e vencia. Porque Deus tinha dado capacidade ao povo para vencer ao fio da espada. Mas aquela luta era tão maior que o povo de Israel. E por eles orarem e interceder, dizendo a Deus: Senhor, eu sou tão pequeno, a prova é tão grande, mas o Senhor é maior que a prova. Deus disse para ele: porque você reconheceu que você é pequeno e que eu sou maior do que essa prova, dessa vez tu fica quietinho. Que nessa peleja que você não suporta é o momento que eu vou entrar na peleja. Quando você não suporta mais, se aquieta. Quando você não aguenta mais, se anima. Quando você não suporta mais, tenha calma, porque é o momento que Deus vai começar a entrar na tua guerra. Por que Deus não permite que Gideão entre com 32 mil? É para o povo não pensar que foi eles que ganharam. Aí só deixa entrar com 300 para entender que naquela prova era impossível de ganhar. E quando é possível, você ganha. Mas quando é impossível, só Deus que consegue resolver o problema. Impossível é coisa que só Deus faz. A prova era impossível, então disse: nessa peleja, porque ela é impossível, não tereis que pelejar. Parai. Ficar quieto. Eu vou pelejar por vocês. Mas deixa eu finalizar. Quando Deus ele traz a resposta, a Bíblia diz que o povo ficou calado. Sim ou não? Não. Deus diz que vai ganhar a peleja. Não pede o povo para adorar. Não pede o povo para cantar. Não pede o povo para glorificar. Mas se você abrir a sua Bíblia e você olhar lá, ele vai dizer: então os levitas se levantaram,
Os levitas, deixa eu dizer. Então os adoradores se levantaram para clamar e adorar em alta voz. Ah, Jesus. Aleluia. Foi antes da vitória chegar. Ah, talvez você não entendeu. Só de Deus dizer que ele estava no negócio, só dele dizer que eles iam vencer, já teve adorador se levantando para adorar a Deus. Já teve gente que não suportou, não aguentou. Não vou esperar a prova chegar. Eu vou começar a adorar de agora. Não vou esperar a vitória chegar. Eu vou começar a adorar de agora. Eu vou começar a glorificar de agora. A prova está vindo, mas eu estou adorando. A prova está vindo, mas eu estou glorificando. A peleja é grande, mas eu vim nesta noite, nessa sexta profética, foi para levantar as mãos para o céu e adorar o santo nome do Senhor. Quem espera ver vitória para adorar é crente sem fé. Crente que sem fé, só porque Deus deu a resposta, ele já começa glorificando a Deus. Aí olha a cena. Porque não sei se você sabe, em guerra, nas guerras, olha o que Deus me faz lembrar agora. Meu Deus, 2 minutos. Olha o que Deus me faz lembrar agora. Em guerras, existiam informantes dos dois lados. É ou não? Tem olheiro dos dois lados. Veio um olheiro dizer para Josafá: estão vindo para acabar com você. O exército é grande. Agora o olheiro do inimigo olhando para o povo de Israel, se juntando para orar. O que está acontecendo ali? Estão orando. Estão clamando. Aí de repente o olheiro diz: eu não estou acreditando. O que foi? Eu não acreditei o que eu vi, Senhor. Porque vem um exército desse tamanho contra Israel, eles estão adorando, estão glorificando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aleluia. É por isso que crente, ele é chamado de povo meio maluco da ideia, porque o inimigo, ele não consegue entender como é que durante a prova, como é que o inimigo vem contra nós e a gente continua adorando e glorificando ao Senhor, porque um olha para o outro e diz: como é que esse povo pode adorar desse jeito? Porque eu não adoro por causa da prova, eu adoro por quem Deus é na minha vida. Eu adoro por quem Ele é, o Deus da vitória já chegou para nos declarar a vitória. Então eles adoravam antes mesmo da vitória chegar, e o inimigo ficava sem entender. Aí lá vem o povo de Israel, indo para a peleja. Interessante que eles não esperaram nem o inimigo chegar. Eu disse: vai. Você vai encontrar eles lá. Lá vai o povo de Israel. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá vem um exército. Agora é interessante que a Bíblia não vai declarar que eles estavam portando armas. Não. Eles iam fazendo o quê? Adorando. O que eu entendo com isso? Enquanto eles adoravam, Deus envia a provisão. E quando ele chega lá, só tinha os cadáveres dos inimigos espalhados pelo chão e o ouro espalhado. O que é que eu entendo com isso? No momento da prova, no momento difícil, você ora, você jejua, mas quando você começar a adorar, aleluia, mas quando você começar a adorar, Deus está entrando em favor da tua peleja. É por isso que a gente diz: enquanto você adora aqui, Deus age lá. Enquanto você glorifica aqui, Deus está quebrando lá. Enquanto você glorifica aqui, Deus está agindo lá. Tem surpresa quando você chegar lá, por causa da sua adoração. É você adorando. Aí quando ele chega lá, a riqueza estava espalhada. E a promessa se concretizou. Nesta peleja não terão que pelejar, porque não pegaram espada, não pegaram lança, só chegaram lá para receber a recompensa. O inimigo pensou que ia matar o povo de Israel, mas quando chegou lá só deixou eles mais ricos, mais prósperos, porque tinha ouro, tinha prata, tinha os bens preciosos, que demoraram 3 dias para pegar toda a riqueza que os inimigos deixaram para ele. Sabe o que é isso?
Quando a prova ela vem para a vida do crente, que conhece que é oração, que é jejum e que é adoração, quando a prova passa, ele está mais abençoado, está mais próspero, está mais convicto do Deus que serve. Se a prova está te chamando nesta noite, já chegou o recado, ou você está no momento de desespero, deixa eu dizer para você, começa a orar, começa a adorar, começa a buscar o teu Deus, que Deus está entrando na peleja que você não consegue vencer nesta noite. Quem crê nisso? Então, se a igreja entendeu, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.